Tem gente que vai ouvir isso aqui e vai continuar pobre. Não porque não entende, não porque não tem dinheiro, mas porque vai ouvir, concordar com a cabeça e na segunda-feira de manhã vai fazer exatamente o mesmo que faz há anos. Vai gastar o que ganha, vai reclamar do que não tem e vai continuar esperando que alguma coisa mude por conta própria. E nada vai mudar, porque riqueza não aparece, riqueza se constrói. E ela se constrói com comportamentos específicos, com hábitos específicos, com decisões repetidas todo dia, na maioria das vezes sem que ninguém esteja olhando, sem aplauso, sem reconhecimento. Eu comecei engraxando sapato no braço, minha mãe não tinha dinheiro para me dar, meu pai morreu cedo, não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha porta aberta esperando por mim. O que eu tinha era observação. Eu observava os homens cujos sapatos eu engraxava. Via quem pagava com folga e quem sempre estava devendo troco. Via quem tinha paz no rosto e quem tinha pressa nervosa. E aprendi uma coisa que nenhuma escola me ensinou. O que separa o homem livre do homem preso não é o tamanho do salário, é o que ele faz com o que entra. Hoje, depois de décadas construindo patrimônio em bolsa, depois de ter visto ciclos, crises, modismos e fortunas desaparecerem da noite para o dia, eu posso te dizer com absoluta convicção, existe um conjunto de comportamentos que, se você pratica, torna a sua riqueza apenas questão de tempo, não de sorte, não de herança, não de conjuntura favorável, questão de tempo. E existe outro conjunto de comportamentos que, se você mantém, garante que você vai continuar no mesmo lugar, não importa o quanto você ganhe. A diferença entre esses dois grupos não é inteligência, é escolha, é postura. É o que você decide ser quando ninguém está olhando e quando a tentação está ali na sua frente, bonita, brilhante, pedindo para ser comprada. Então hoje eu não vou te ensinar qual ação comprar, não vou te dar dica de mercado. Vou fazer algo mais difícil e mais valioso do que isso. Vou te mostrar os comportamentos que separam os que constroem riqueza dos que apenas ganham dinheiro. Porque ganhar dinheiro é uma coisa, construir riqueza é outra completamente diferente. E a maioria das pessoas passa a vida toda ganhando dinheiro sem nunca construir riqueza. Vou te mostrar como sair desse ciclo. O primeiro comportamento, e talvez o mais importante, é esse. Você gasta menos do que ganha, consistentemente, sem exceção. Parece óbvio, parece simples. E é exatamente por isso que quase ninguém faz. Porque simples não significa fácil. E o ser humano tem uma habilidade extraordinária de transformar o simples em complicado, quando o simples exige renúncia. Quando eu comecei a trabalhar como assistente em corretora, meu salário era medíocre. Não era o suficiente para viver com conforto. Era o suficiente para sobreviver. E foi exatamente aí que eu tomei uma decisão que mudou o resto da minha vida. Decidi que ia gastar menos do que ganhava. Não um pouco menos, significativamente menos. Fiz os cortes que precisavam ser feitos. Deixei de lado o que era vaidade. Mantive o que era essencial. E o que sobrava, todo mês, sem falta, ia para a construção do patrimônio. Meus colegas de trabalho não entendiam, me chamavam de mão de vaca. Me olhavam com estranheza quando eu recusava a saída de restaurante, quando eu continuava com o mesmo par de sapato quando eles já tinham trocado 3 vezes. Mas eu sabia o que eles não sabiam. Cada real que eu não gastava não era um real perdido. Era um tijolo. Era um tijolo na fundação de algo que nenhum deles estava construindo. O problema com gastar tudo que ganha não é só matemático, é psicológico. Quando você gasta tudo que entra, você cria uma dependência do próximo salário, do próximo pagamento, da próxima entrada, e essa dependência te torna frágil.
Qualquer imprevisto, qualquer crise, qualquer demissão te derruba. Você não tem amortecedor, não tem margem, não tem respiro. Você está sempre a um problema de distância do desespero. E o desespero leva a decisões ruins. Decisões ruins levam a mais problemas. E o ciclo continua. Gaste menos do que ganha, não no mês que sobrar, todo mês. Esse é o primeiro comportamento. Sem ele, tudo que vier depois é castelo de areia. O segundo comportamento é esse. Você trata o dinheiro guardado como intocável, não como reserva para uma emergência que você já está planejando, não como dinheiro que você vai usar quando aparecer uma oportunidade boa. Intocável. Existe uma diferença enorme entre guardar dinheiro e construir patrimônio. Guardar dinheiro é o que a maioria faz. Você guarda durante 3 meses, aparece uma viagem, um carro, uma reforma e você usa. Volta para o zero. Começa de novo, é como encher um balde com um buraco no fundo. O esforço é real, o resultado é nulo. Construir patrimônio é diferente. É guardar com intenção de não tocar. É entender que aquele dinheiro não é seu para consumir, aquele dinheiro é seu para trabalhar. Tem uma mentalidade que o trabalhador assalariado raramente desenvolve, porque ninguém ensina isso. A mentalidade de que uma parte do que você recebe não pertence ao seu presente, pertence ao seu futuro. E o futuro não negocia, o futuro não aceita parcelamento. O futuro não te dá desconto por você ter passado por uma fase difícil. O futuro simplesmente aparece. E quando ele aparece, ou você tem algo construído ou você não tem. Então aprenda a tratar o dinheiro que você destina ao patrimônio como se ele não existisse para o consumo. Ele saiu da sua conta de gastos no dia em que entrou. Ele foi para outro lugar. Um lugar que você não visita para comprar coisa. Um lugar que você visita para ver crescer. O terceiro comportamento é você investe em ativos que geram renda, não em coisas que geram status. Essa distinção parece simples até você se pegar querendo comprar um carro novo, ou uma roupa de marca, ou fazer uma viagem que não cabe no orçamento, mas que todo mundo vai ver no Instagram. O status é caro, e o custo do status não é só o preço do objeto, é o custo de oportunidade. É tudo aquilo que aquele dinheiro poderia ter se tornado se tivesse sido direcionado para um ativo. Eu passei décadas comprando ações de empresas sólidas que pagavam dividendos. Não porque era glamouroso, não porque alguém achava bonito, porque eu entendi algo fundamental. Um ativo que gera renda é um funcionário que trabalha por você sem pedir salário. É um sócio silencioso que divide o lucro sem reclamar do horário. É uma fonte que jorra enquanto você dorme. E quanto mais ativos você acumula, mais fontes você tem. Mais renda passiva entra. Mais liberdade você constrói. O homem que compra o carro novo está comprando uma dívida que deprecia. O homem que compra ações de uma boa empresa está comprando uma participação em algo que cresce. Em 20 anos, um desses homens tem patrimônio. O outro tem saudade do carro que já enferrujou. Não estou dizendo que você não pode ter conforto. Estou dizendo que conforto comprado antes de construir base é armadilha, é uma antecipação que você paga com juros. Primeiro a base, depois o conforto. Essa é a ordem que funciona. Essa é a ordem que a maioria inverte. O quarto comportamento é esse. Você estuda antes de agir. Não estuda para parecer inteligente. Estuda para não ser enganado. Existe uma ingenuidade perigosa no mercado financeiro. A ingenuidade de quem ouviu falar de bolsa de valores, de fundos, de investimentos e resolveu entrar sem entender o que está fazendo, sem entender o negócio por trás da ação, sem entender o setor, sem entender os ciclos, sem entender nada além do preço que viu subir ontem. Esse tipo de investidor não é investidor. É especulador. Especulador perde dinheiro, não sempre, mas sistematicamente, porque o mercado é eficiente em uma coisa,
em transferir dinheiro de quem não sabe para quem sabe. Quando eu comecei a investir em bolsa, não entrei com pressa. Estudei, li balanços, entendi como as empresas funcionavam, aprendi a distinguir empresa sólida de empresa que parecia sólida e só coloquei dinheiro onde eu entendia o que estava comprando. Não comprava expectativa, comprava resultado. Não comprava promessa, comprava histórico. Essa disciplina de estudar antes de agir me protegeu em crises. Quando o mercado caía e todo mundo vendia em pânico, eu sabia o que tinha. Eu sabia por que tinha comprado e sabia por que deveria continuar segurando. Quem compra sem entender vende no momento errado. Vende no fundo porque não aguenta a pressão, porque não tem argumento racional para continuar. E aí o que poderia ter sido lucro vira prejuízo. O estudo não é luxo para quem investe, é proteção. É o único escudo que funciona contra o pânico e contra a ganância, que são os dois inimigos mais devastadores do investidor. O quinto comportamento, e esse aqui é onde a maioria das pessoas se perde. Você tem paciência onde os outros têm pressa. O mercado financeiro é saturado de gente querendo enriquecer rápido, querendo multiplicar em 6 meses o que levaria 6 anos para crescer com segurança. E esse desejo de velocidade é exatamente o que os predadores do mercado exploram. Criptomoeda que vai subir 1000%, ação que vai dobrar em 3 meses. Fundo exclusivo com retorno garantido. Sempre tem alguém vendendo atalho para quem não quer percorrer o caminho. E sempre tem gente comprando esse atalho. Porque o atalho é sedutoramente atraente quando o caminho real parece longo e difícil. Mas aqui está a verdade que separa os que ficam ricos dos que ficam esperando. Riqueza real não tem atalho. Riqueza real é construída na paciência, tijolo por tijolo, dividendo por dividendo, ano após ano. Quando eu digo que fui o maior investidor individual da Bolsa Brasileira, não foi porque tive sorte em uma aposta. Foi porque comprei boas empresas e fiquei com elas por décadas. Por décadas. Enquanto o mercado subia, eu ficava. Enquanto o mercado caía, eu ficava. Enquanto outros vendiam por medo, eu ficava. Enquanto outros compravam por ganância, eu analisava. A paciência não é passividade, é estratégia. É entender que o tempo é o seu aliado mais poderoso quando você tem os ativos certos. E que o tempo é seu maior inimigo quando você está do lado errado da equação, pagando juros em vez de recebendo. Desenvolva a capacidade de esperar. Desenvolva a capacidade de ver o seu patrimônio crescer devagar e não surtar querendo que cresça mais rápido. Devagar e constante é o ritmo da riqueza real. Rápido e instável é o ritmo da ilusão. O sexto comportamento. Você não deixa a dívida de consumo existir na sua vida. Dívida de consumo é o imposto que você paga por não ter tido paciência. É o preço que o sistema cobra por você querer ter antes de poder. E esse preço é devastador. Não porque o valor da parcela é alto. Às vezes a parcela parece baixinha, parece que cabe no orçamento. O problema não é a parcela, o problema é o juro. O problema é que enquanto você paga juros para o banco está usando esse dinheiro para comprar ativos. O banco está do lado certo da equação e você está do lado errado. Lembra quando eu disse que bons investimentos são como funcionários que trabalham por você sem pedir salário? A dívida de consumo é o oposto disso. É um funcionário que você paga todo mês sem que ele produza nada. Você está transferindo renda do seu futuro para o presente de outra pessoa. Isso é o que o cartão de crédito rotativo faz. Isso é o que o cheque especial faz. Isso é o que o financiamento de carro faz quando você ainda não tem base construída. E o pior, dívida de consumo te mantém preso. Mantém você acordando todo dia obrigado a trabalhar não para construir algo, mas para pagar o que já consumiu. Você está trabalhando pelo passado e enquanto trabalha pelo passado não consegue construir o futuro. Sair da dívida de consumo não é opcional se você quer construir riqueza.
é pré-requisito. É o primeiro passo antes de qualquer conversa sobre investimento. Porque investir com dívida cara existindo é como tentar encher um balde com água enquanto tem um buraco enorme no fundo. O esforço é real, o resultado é insignificante. O sétimo comportamento é esse. Você protege o seu nome como se fosse seu bem mais valioso. Por que é? Eu cresci num ambiente onde palavra tinha peso, onde você prometia algo e cumpria, onde a reputação era a única moeda que nunca desvalorizava. E aprendi que no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, no mundo das relações financeiras, o seu nome carrega mais peso do que qualquer número no extrato. Homem que honra compromisso abre porta. Homem que atrasa, que enrola, que dá calote, fecha a porta. E porta fechada no mundo financeiro tem um custo invisível, mas real. O custo de não conseguir crédito na hora que precisaria. O custo de não encontrar sócio quando a oportunidade aparece. O custo de carregar uma história que te precede em qualquer negociação. Eu nunca entrei em negócio torto. Nunca usei o nome de outra pessoa para conseguir o que não conseguiria com o meu próprio. Nunca prometi o que não podia cumprir. Nunca passei ninguém para trás achando que ninguém ia saber. Porque no longo prazo as pessoas sabem, o mercado sabe. E quem constrói uma reputação de desonestidade vai colher exatamente isso. Desonestidade de volta. Cuide do seu nome, pague o que deve, cumpra o que promete. Apareça quando disse que ia aparecer. São atitudes pequenas, são atitudes diárias. E são exatamente essas atitudes que, ao longo de anos, constroem a confiança que te dá acesso a oportunidades que dinheiro não compra. O oitavo comportamento. Você ignora o que os outros estão consumindo. Essa é mais difícil do que parece, porque nós somos seres sociais, nos comparamos constantemente. E a sociedade de consumo é construída exatamente sobre essa comparação. O vizinho trocou o carro, o colega de trabalho voltou de viagem internacional, o primo está reformando a casa e você está ali, com o dinheiro guardado, com o mesmo carro de 3 anos atrás, com as mesmas férias modestas e bate uma sensação de que você está ficando para trás, que os outros estão aproveitando a vida e você está se privando, que esse sacrifício todo não faz sentido. Isso é exatamente o que o ciclo do consumo quer que você sinta, quer que você abandone o seu plano para entrar no padrão dos outros. E quando você entra no padrão dos outros, você sai do seu caminho e entra no deles. O caminho deles não leva onde você quer chegar. O caminho deles leva onde eles estão. E onde eles estão, na maioria dos casos, é endividado, ansioso e dependente do próximo salário. Aprenda a separar aparência de realidade. O homem que dirige o carro importado pode estar até o pescoço em financiamento. A mulher que faz viagens todo mês pode estar comprometendo os próximos 3 anos de renda. A aparência de riqueza e riqueza real são coisas completamente diferentes. E confundir as duas é o erro que mantém a maioria das pessoas pobres enquanto parecem ricas. Foque no seu extrato, não na vitrine dos outros. O seu progresso é invisível para quem passa na rua. E tudo bem, a liberdade que você está construindo também vai ser invisível, até o dia em que ela aparecer de uma vez. E aí não vai precisar de nenhuma vitrine. O nono comportamento, você entende que a crise é parte do jogo, não o fim do jogo. Eu investi através de crises, várias. Vi a bolsa despencar. Vi empresas que pareciam sólidas perderem metade do valor em semanas. Vi pânico generalizado. Vi gente vendendo tudo com medo de perder mais e fiz o que parecia irracional para quem estava no meio do caos. Fiquei, analisei e, em alguns casos, comprei mais. Não porque sou corajoso por natureza, porque entendi o que uma crise é. Uma crise não é o fim das boas empresas.
Uma crise é um evento temporário que provoca uma reação emocional desproporcional. E reação emocional desproporcional cria oportunidade para quem não está agindo pela emoção. Quando todo mundo está com medo, os preços caem mais do que deveriam. Quando todo mundo está eufórico, os preços sobem mais do que deveriam. O investidor que entende isso usa a emoção dos outros como ferramenta. Compra quando está barato porque os outros estão com medo. Vende quando está caro porque os outros estão gananciosos. Esse é o princípio básico, simples de entender, brutalmente difícil de executar sem uma base psicológica sólida e sem um entendimento real do que você está segurando. Por isso estudar importa, por isso a paciência importa, por isso comprar empresas que você entende importa. Porque quando a crise chega e o mercado cai 30%, você não vai entrar em pânico se souber exatamente o que tem na carteira e por que comprou. Você vai olhar para o preço, vai comparar com o valor real da empresa e vai decidir com a cabeça, não com o estômago. O 10º comportamento, e esse aqui fecha o ciclo de tudo que eu disse antes, você tem um propósito que vai além do dinheiro. Isso pode soar contraditório num roteiro sobre como construir riqueza. Mas é a verdade mais importante que posso te dizer. Quem constrói riqueza apenas por ganância, por vaidade, por necessidade de provar algo para alguém, vai chegar num ponto em que o dinheiro não basta. E vai começar a tomar decisões cada vez mais arriscadas, cada vez mais irresponsáveis, buscando uma satisfação que o dinheiro simplesmente não oferece. Eu sempre trabalhei com um propósito claro: independência. Não dependência de governo, não dependência de aposentadoria frágil, não dependência de favor de ninguém, a liberdade de poder dizer não quando precisasse dizer não. A liberdade de trabalhar porque gosto, não porque preciso. A liberdade de dormir tranquilo sabendo que tem uma estrutura construída com os próprios braços, tijolo por tijolo, ao longo de anos. E junto com isso o propósito de mostrar que o pequeno investidor pode, que o trabalhador comum, sem herança, sem sobrenome importante, sem padrinho político, pode construir patrimônio. Pode se tornar sócio de grandes empresas, pode viver de dividendos. Esse propósito maior que o dinheiro em si é o que te sustenta nas fases difíceis, quando parece que nada está crescendo, quando os amigos estão consumindo e você está guardando. Quando a crise chega e o patrimônio cai temporariamente, o propósito é o combustível que mantém você no caminho quando a disciplina sozinha já não basta. Agora eu quero parar aqui e ser direto com você sobre algo. Tudo que eu acabei de descrever parece simples quando você lê ou ouve. Parece que é só questão de aplicar, de seguir o roteiro, de ter disciplina por um tempo e colher os frutos. Mas a realidade é mais complexa do que isso, porque esses comportamentos não existem no vácuo. Eles existem em um ambiente cheio de pressão, de tentação, de influência e de pessoas que consciente ou inconscientemente vão tentar te tirar do caminho. Vamos falar sobre isso agora. O ambiente onde você vive financeiramente é determinante para o sucesso ou fracasso do que você está tentando construir. E quando eu falo ambiente, não estou falando só do bairro, da cidade, da situação econômica do país. Estou falando das pessoas ao seu redor, das conversas que você tem, das comparações que você faz, das pressões que você recebe. Existe um fenômeno que eu observei ao longo de décadas que poderia chamar de gravidade social. Quando você começa a tomar decisões diferentes das pessoas ao seu redor, quando você começa a guardar dinheiro enquanto eles gastam, quando você começa a recusar convites que não cabem no seu plano, quando você começa a falar de investimento, quando eles estão falando de parcelamento, você se torna um elemento estranho no grupo. E o grupo naturalmente tenta te puxar de volta. Não por malícia, na maioria das vezes, por conforto, porque a sua mudança espelha a estagnação deles. E isso incomoda. Então eles minimizam
Dizem que você está exagerando, que vida é uma só, que dinheiro não é tudo, que você está virando mão de vaca. E se você não tiver clareza absoluta sobre o que está fazendo e por que está fazendo, vai ouvir essas vozes e vai ceder. Vai ceder uma vez, vai ceder duas vezes e na terceira vez nem vai perceber que cedeu. Vai achar que é apenas uma decisão razoável de equilíbrio, mas vai estar de volta ao ciclo. Por isso a clareza de propósito que mencionei antes não é filosófica, é prática. É o que te protege da gravidade social. É o que te permite ouvir o comentário, reconhecer o que é e continuar no caminho sem drama e sem conflito desnecessário. E tem outro aspecto do ambiente que precisa ser mencionado com cuidado, o ambiente de informação. Vivemos num tempo em que nunca houve tanto conteúdo financeiro disponível, nunca houve tantas opiniões, tantas estratégias, tantos gurus prometendo o caminho mais rápido para a liberdade financeira. E a abundância de informação, paradoxalmente, é um dos maiores inimigos do investidor iniciante. Porque mais informação não significa mais clareza, às vezes significa mais confusão. Mais vozes diferentes dizendo coisas diferentes, criando ruído, criando dúvida, criando a tentação de ficar pulando de estratégia em estratégia, de ação em ação, de modismo em modismo. Aprendi algo que vai contra a lógica do mundo de hoje. Consistência vale mais do que novidade. Compraram boas empresas, ficaram com elas, reinvestiram os dividendos e esperaram, sem pular, sem mudar de estratégia a cada crise, sem vender porque um analista disse que ia cair, sem comprar porque todo mundo estava comprando. A consistência é invisível, não tem notícia sobre ela. Não tem vídeo viral falando sobre o investidor que ficou com as mesmas ações por 20 anos e foi ficando rico devagar. Não é conteúdo atraente, mas é a realidade de como a riqueza de verdade é construída. Filtre o ruído. Encontre princípios sólidos e se comprometa com eles por tempo suficiente para ver resultado. Esse tempo vai ser maior do que você gostaria. E é exatamente por isso que a maioria não tem paciência. Agora preciso falar sobre algo que raramente aparece nas conversas sobre finanças pessoais, mas que é absolutamente central para tudo que estamos discutindo. A relação entre fé e disciplina financeira. Não estou falando de religião da forma convencional, estou falando de uma postura diante da vida que reconhece que existe ordem, consequência e que cada escolha tem um preço. Cresci aprendendo que quem respeita o pouco como se fosse muito, não fica no pouco por muito tempo. Essa é uma sabedoria que minha mãe demonstrou na prática, sem ter vocabulário financeiro, sem ter conta em corretora, sem saber o que é dividendo. Ela sabia que desperdiçar era desrespeitar. E que respeitar o que você tem é o começo de ter mais. Quando eu digo que coloco Deus em primeiro lugar, estou dizendo que entendo que cada centavo que passa pela minha mão é responsabilidade. Não é entretenimento. Não é forma de me impressionar ou de impressionar os outros. É recurso que pode ser usado para construir algo ou para destruir algo. E a escolha é minha. Essa visão muda a relação com o dinheiro de uma forma profunda. Quem vê dinheiro como responsabilidade não gasta por impulso. Pergunta antes de comprar. Isso é necessidade ou vaidade? Isso me aproxima do propósito ou só alimenta o ego? Isso eu vou me orgulhar amanhã ou vou arrepender semana que vem? Essas perguntas parecem simples. Mas fazer essas perguntas toda vez, de verdade, antes de abrir a carteira, muda completamente o padrão de consumo. E quando o padrão de consumo muda, o saldo muda. E quando o saldo muda por tempo suficiente, o patrimônio muda. E quando o patrimônio muda, a vida muda. Tudo começa com uma pergunta antes de gastar. Vamos falar agora sobre algo concreto. Vamos falar sobre o que eu chamo de
os 3 estágios de quem está construindo riqueza de verdade. Não porque é uma teoria bonita, porque é o que eu observei em mim mesmo e em outras pessoas ao longo de décadas. O primeiro estágio é o estágio da construção bruta. Esse é o mais difícil. É onde você está quando não tem patrimônio, quando os juros compostos ainda não existem de forma significativa, quando cada real guardado parece insignificante perto do esforço que exigiu. Nesse estágio, o único motor que existe é você, seu trabalho, sua disciplina, seus cortes. Os juros compostos são decoração, são promessa de futuro, não realidade presente. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Porque o esforço é grande, o resultado parece pequeno e a tentação de consumir está sempre ali, enorme e imediata. Quem consegue atravessar esse primeiro estágio sem desistir não é necessariamente mais inteligente, é mais claro sobre o que está fazendo. Tem o porquê firme o suficiente para aguentar o quanto ainda vai demorar. E entende que a fase ingrata tem prazo, que ela não dura para sempre, que do outro lado dela existe algo completamente diferente. O segundo estágio é o estágio do equilíbrio. É quando o patrimônio começa a gerar renda de forma visível. Quando você olha para o extrato e vê que os juros, os dividendos, os rendimentos representam uma fração significativa do que você aporta. Esse estágio é psicologicamente transformador, porque pela primeira vez o dinheiro está ajudando. Pela primeira vez você não está sozinho na construção. Tem um parceiro que não reclama, não tira folga, não pede aumento, e quanto mais você alimenta esse parceiro, mais ele produz. Esse é o momento em que a disciplina fica mais fácil. Não porque o ser humano mudou, porque o resultado ficou visível. E resultado visível alimenta a motivação de uma forma que argumento racional não consegue. O terceiro estágio é o estágio da aceleração. Esse é onde os números começam a fazer coisas que parecem impossíveis para quem está no primeiro estágio. É onde o patrimônio cresce mais em um ano do que cresceu nos primeiros 5 anos combinados. É onde você percebe que a curva exponencial deixou de ser teoria e virou realidade no seu extrato. Nesse estágio, a principal tarefa é não atrapalhar, não fazer besteira, não deixar a ganância ou a vaidade destruírem o que anos de disciplina construíram. Porque tem gente que chega nesse estágio e destrói tudo, não porque são burros, porque não aguentaram a tentação. Compraram o carro, compraram a casa maior do que precisavam, fizeram a viagem que não cabia, voltaram para o primeiro estágio e nunca mais tiveram energia de reconstruir. Agora deixa eu te contar algo sobre erros, sobre os erros que eu vi destruir patrimônio de pessoas que tinham tudo para ter dado certo. O primeiro erro é confundir bolsa com cassino. Bolsa de valores não é lugar para apostar, é lugar para ser sócio. Existe uma diferença fundamental entre especular e investir. Especulador compra esperando que o preço suba. Investidor compra porque entende o negócio, acredita na empresa, quer participar dos lucros ao longo do tempo. Especulador olha para o gráfico. Investidor lê balanço. Especulador entra e sai. Investidor entra e fica. E no longo prazo, quem fica vence. Não porque sorte, porque matemática. Porque as boas empresas geram lucro. E lucro vira dividendo. E dividendo reinvestido vira mais ação. E mais ação vira mais dividendo. É um ciclo que se alimenta, mas para participar desse ciclo você precisa de paciência e de conhecimento, precisa entender o que está comprando. Precisa ter estômago para ver o preço cair temporariamente sem sair correndo. Precisa confiar mais na análise que fez do que no medo que sentiu. O segundo erro é usar a alavancagem sem entender o risco. A alavancagem amplifica resultado. Amplifica resultado bom e resultado ruim com a mesma eficiência.
E quando você está construindo patrimônio, resultado ruim amplificado pode ser fatal. Vi gente perder em uma semana o que havia construído em anos porque estava alavancado em operações que não entendiam completamente. Não existe retorno sem risco, mas existe risco que você pode controlar e risco que vai te controlar. Aprenda a diferença antes de colocar qualquer dinheiro em estruturas que você não domina completamente. O terceiro erro, e esse é o mais comum, é comparar o próprio ritmo com o ritmo dos outros. O vizinho, que fez uma fortuna rápida com criptomoeda no ano passado, o primo que triplicou o capital numa operação arriscada, o colega que parece que está enriquecendo mais rápido que você, e aí você olha para o seu extrato, para o seu crescimento consistente e seguro e sente que está ficando para trás, que está sendo conservador demais, que deveria estar correndo mais riscos. Esse sentimento é armadilha, porque o que você não vê é o risco que o vizinho está carregando. Não vê as noites sem dormir, não vê a próxima operação que vai na direção contrária, não vê o histórico completo. Você vê o resultado recente e compara com o seu resultado de longo prazo. Essa é uma comparação completamente desonesta. Mantenha o foco no seu caminho. Meça o seu progresso contra o seu ponto de partida, não contra o resultado de outra pessoa num período de tempo que você não acompanhou completamente. Agora vou te falar sobre algo que pouquíssimas pessoas discutem quando o assunto é construção de patrimônio. A importância do que você faz quando as coisas estão indo bem. Todo mundo fala sobre o que fazer na crise, sobre como se proteger quando o mercado cai. Mas a maioria das catástrofes financeiras que eu observei não aconteceram na crise, aconteceram na prosperidade. Quando o patrimônio estava crescendo, quando os rendimentos estavam altos, quando a sensação era de que tudo ia continuar indo bem para sempre. É exatamente nesses momentos que o ego aparece. É nesses momentos que a tentação de aumentar o padrão de vida parece razoável, parece merecida, parece que faz sentido. E às vezes aumentar um pouco o padrão é razoável. Mas existe uma linha tênue entre celebrar o progresso e destruir a base que gerou o progresso. Quando o patrimônio está crescendo, a tentação é de gastar mais, de viver como se aquele nível de crescimento fosse garantido para sempre, de antecipar ganhos futuros que ainda não existem, né? E quando o ciclo inevitavelmente muda, quando o mercado corrige, quando os rendimentos caem temporariamente, você se vê com um padrão de vida alto demais para o momento e sem reservas para sustentar. É a versão financeira de construir casa em terreno que você não verificou se era sólido. A prosperidade exige disciplina tanto quanto a escassez, talvez mais, porque na escassez você é obrigado a ser disciplinado. Na prosperidade, você escolhe ser, e essa escolha revela quem você realmente é. Vou falar agora sobre dividendos. Não porque é um tópico técnico interessante, porque dividendo é a demonstração mais concreta de que você construiu algo que trabalha por você. Quando uma empresa distribui dividendo, ela está te pagando por ser sócio, não por ter trabalhado, não por ter comparecido, por ter sido paciente o suficiente para comprar e segurar enquanto o negócio gerava resultado. Eu construí a minha vida financeira em torno de dividendos, não de especulação, não de compra e venda rápida, não de timing de mercado, de empresas sólidas, de setores essenciais, que pagavam dividendos de forma consistente ao longo dos anos. Empresas de energia, de saneamento, de telecomunicação, de bancos com histórico sólido, empresas que as pessoas precisam independente de ciclo econômico, empresas que geram caixa mesmo quando a economia está difícil. Quando você constrói uma carteira assim, algo fundamental acontece. Você passa a ter uma renda que não depende de você aparecer. Uma renda que entra enquanto você dorme, enquanto você está de férias, enquanto você está doente, enquanto a vida acontece em todas as direções.
Essa é a definição prática de liberdade financeira. Não é ter um número enorme no extrato, é ter uma renda que cobre as suas necessidades sem depender da sua presença. E essa renda reinvestida ao longo de anos gera mais ações, que geram mais dividendos, que geram mais ações. É o ciclo virtuoso que eu mencionei antes. É a máquina funcionando. E quando você chega no ponto em que os dividendos cobrem os seus custos de vida, você não precisa mais do emprego para sobreviver. Você pode trabalhar se quiser, pode parar se quiser, pode dedicar o tempo para o que considerar mais importante. Essa é a liberdade que o patrimônio em dividendos compra. Não viagem de luxo, não carro importado, liberdade de escolha. Tem uma coisa que eu preciso dizer sobre a aposentadoria no Brasil, porque é um assunto urgente e que a maioria das pessoas está ignorando de forma perigosa. O sistema de previdência público brasileiro está sob pressão crescente. Não é opinião política, é matemática demográfica. A população está envelhecendo, menos trabalhadores sustentando mais aposentados. E o benefício que esse sistema vai oferecer daqui a 20, 30 anos não vai ser suficiente para manter um padrão de vida digno. A maioria das pessoas sabe disso de forma vaga. Sente que o INSS não vai dar, que precisaria ter guardado mais, que o tempo passou rápido, mas continua adiando a decisão. Continua pensando que vai começar a investir no próximo mês, no próximo aumento, no próximo ano, e o tempo que passou não volta. Os anos que você poderia ter deixado os juros compostos trabalharem não se recuperam. Cada ano que você adia é um ano a menos de aceleração exponencial no seu patrimônio. Não estou tentando criar pânico, estou tentando criar urgência real. Urgência baseada não no medo, mas na matemática. Quanto mais cedo você começar, menor o esforço necessário. Quanto mais tarde você começar, maior o sacrifício exigido para chegar no mesmo resultado. Um real investido hoje vale muito mais do que um real investido daqui a 10 anos. Não porque o mercado vai estar melhor, porque o tempo de crescimento vai ser maior. E o tempo de crescimento é o fator mais poderoso em toda a equação. Comece agora, com o que tem, não com o que vai ter depois de resolver os outros problemas primeiro, com o que tem hoje. Vou te contar sobre uma conversa que tive anos atrás com um homem que trabalhava comigo na corretora. Homem inteligente, competente, dedicado ao trabalho, mas que nunca construiu patrimônio. E quando eu perguntei por quê, a resposta dele foi a mais honesta que eu já ouvi sobre o assunto. Ele disse, Luiz, eu sempre soube o que precisava fazer. Sempre soube que precisava guardar, investir, não gastar mais do que ganhava. Sabia de tudo isso, mas saber não foi suficiente. Saber sem fazer é o mesmo que não saber. Essa frase ficou comigo. Saber sem fazer é o mesmo que não saber. Quantas pessoas conhecem os princípios da construção de riqueza? Quantas já leram sobre juros compostos? Já entenderam a lógica do aporte mensal? Já sabem que precisam investir a longo prazo? A maioria. E mesmo assim não fazem. Não porque são ignorantes. Porque o espaço entre saber e fazer é preenchido por tudo que é mais imediato, mais confortável, mais social, mais palatável do que a disciplina exige. Preencher esse espaço é o desafio real. É o trabalho que não aparece em nenhum livro de finanças, porque não é sobre finanças. É sobre caráter. É sobre a capacidade de manter um compromisso consigo mesmo quando não tem ninguém te cobrando. Quando ninguém vai notar se você desistir. Quando a desculpa cabe perfeitamente na história que você conta para você mesmo. Essa é a batalha que importa. Não é a batalha com o mercado, é a batalha com o espelho. Agora quero falar sobre generosidade. Porque construção de patrimônio que não tem generosidade como parte do plano vira avareza. E a avareza destrói por dentro o que o patrimônio constrói por fora. Não existe contradição entre acumular e compartilhar. A contradição é entre acumular para ostentar
e acumular para ter liberdade de ser generoso. Quando você tem patrimônio sólido, quando tem renda que supera as suas necessidades, você tem a capacidade de contribuir de forma real para as pessoas ao seu redor, para as causas que importam, para o avanço da educação financeira de quem ainda está no início. Eu sempre acreditei que o papel de quem aprendeu é ensinar, não humilhar, não se vangloriar, ensinar, compartilhar o que funciona com generosidade genuína para que mais brasileiros possam construir a independência que o sistema público não vai garantir. E essa generosidade, quando vem de um lugar de abundância real e não de obrigação ou de culpa, é sustentável, é genuína e retorna de formas que o dinheiro não consegue medir. Não estou falando de caridade performática, estou falando de usar o que você construiu para criar oportunidade, para abrir porta, para dividir conhecimento, para mostrar com a própria vida que é possível. Esse é o legado que importa, não o tamanho da herança, o tamanho da mudança que você provocou. E por isso, antes de terminar, preciso voltar ao início, ao garoto que engraxava sapato no Brás, que não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha caminho pavimentado, tinha observação, tinha vontade de aprender, tinha a certeza plantada pela mãe de que quem trabalha e respeita o pouco não fica no pouco para sempre. Esse garoto não sabia que ia se tornar o que se tornou. Não tinha plano de 20 anos traçado no papel. Tinha princípios, tinha clareza sobre o que não ia fazer, não ia viver de aparência, não ia gastar mais do que tinha, não ia entrar em negócio torto, não ia tratar dinheiro como entretenimento. E tinha clareza sobre o que ia fazer. Ia estudar o mercado, ia comprar boas empresas, ia ser paciente, ia reinvestir os dividendos, ia continuar mesmo quando parecia que estava demorando demais. Esses princípios, aplicados ao longo de décadas, com consistência que vai além da força de vontade e entra no território do caráter, criaram um patrimônio que tornou a liberdade real, não sonho. E o que eu estou te dizendo hoje, sem enfeite, sem promessa de atalho, é que esses mesmos princípios estão disponíveis para você. Não porque eu sou especial e decidi compartilhar o segredo, mas porque não existe segredo. Existe comportamento, existe escolha, existe tempo e existe a decisão que só você pode tomar de que vai começar a agir de acordo com o que sabe que precisa ser feito. Você não precisa ser bilionário para aplicar isso. Não precisa ter herança. Não precisa de condição perfeita, de mercado favorável, de momento certo. Precisa de disciplina para gastar menos do que ganha. Precisa de clareza para tratar o patrimônio como intocável. Precisa de conhecimento para escolher onde investir. Precisa de paciência para esperar o tempo trabalhar a seu favor. Precisa de caráter para ignorar o consumo dos outros e manter o foco no seu caminho. Precisa de propósito para continuar quando a fase ingrata parecer interminável. Esses não são requisitos que dependem de berço, de sorte ou de conjuntura. Depende de você. E se você está ouvindo isso agora, já tem o mais importante. Tem informação. O que faz com ela é sua escolha. Mas eu te digo com a convicção de quem viveu o que está descrevendo. Se você faz isso, sua riqueza é apenas questão de tempo, não de esperança, não de sorte. De tempo e de escolha repetida todo dia, quando ninguém está olhando, quando a tentação está enorme, quando parece que não está valendo a pena. Exatamente nesses momentos, a riqueza está sendo construída, tijolo por tijolo, dividendo por dividendo, ano por ano. Simples assim.